Passo então agora a palavra para uma intervenção, penso que mais na perspectiva da ciência política, da professora Marina Costa Lobo, por favor. Boa tarde. Queria começar por saudar os membros da mesa, o professor Paulo Mota Pinto, moderador, que conheço e que tenho muito gosto em estar aqui novamente consigo, o professor Carlos Blanco de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu tenho muito gosto em estar aqui também e queria saudar tanto o professor Vitalino Canas, co-organizador deste evento, como o professor Jorge Miranda, que para mim é uma honra que esteja aqui na plateia como um dos pais da Constituição Portuguesa e um profundíssimo conhecedor do semipresidencialismo português. Quando me convidaram para participar nesta sessão, eu fiquei contente por 3 razões. Em primeiro lugar, porque acho que é muito profícuo haver relações académicas entre Portugal e Brasil. Eu, na minha carreira, tenho desenvolvido essas relações no âmbito da ciência política e acho que elas têm dado bastantes frutos e eu tenho ganho bastante com isso e, portanto, estou contente de estar aqui também nesse contexto. Depois, porque acho que o direito e a ciência política falam um pouco e a saúde este fórum interdisciplinar que para mim também poderá trazer benefícios. E depois, porque se trata aqui de dar alguns contributos para um debate político que está a acontecer no Brasil atualmente e que é uma oportunidade para nós, académicos, podermos dar os nossos, uma achega em relação ao tema. Dizer que eu fui convidada pela Câmara dos Deputados brasileiros há cerca de um mês para fazer uma apresentação sobre o semipresidencialismo português e uma apreciação da proposta que está em cima da mesa que foi elaborada pelo deputado Samuel Moreira na Câmara dos Deputados e, portanto, aquilo que eu vou apresentar aqui é muito semelhante à apresentação que eu tive a oportunidade de fazer no Congresso Brasileiro. Então, quais são os meus objetivos? E são os objetivos aqui nos 15 minutos que eu tenho. Em primeiro lugar, falar brevemente da definição de semipresidencialismo e da sua difusão no mundo. Em segundo lugar, da relação entre semipresidencialismo e governabilidade, que é algo que já foi aqui mencionado pelos palestrantes que me antecederam. E depois focar o caso português de semipresidencialismo e, muito brevemente, a proposta que está a ser debatida no Congresso Brasileiro. Quando se pensa em semipresidencialismo, que definição é que nós podemos adotar? Há várias definições, o Duverger começou com uma definição bastante baseada nas relações, nos contextos partidários e políticos, mas tem-se evoluído na literatura, na ciência política, para uma definição exclusivamente a partir de princípios constitucionais e o falecido Robert Elgee propôs esta definição que é muito minimalista e que está aqui, que é que um Presidente da República é eleito de forma direta, partilha poder com um Primeiro-Ministro que ele próprio, o Governo, é dependente do poder legislativo. Portanto, essas são as únicas condições para que se possa estabelecer a existência do regime semipresidencial. O Duverger ia mais longe e o Sartori também em tentar caracterizar que tipo de poderes eram necessários para o Presidente da República para se considerar semipresidencial, mas o Elgee tem esta definição mais minimalista. Depois a evolução e a natureza do semipresidencialismo depende de 3 fatores, que são as condições genéticas do regime semipresidencial. Por exemplo, o professor Carlos Blanco de Moraes referiu que no caso francês o semipresidencialismo foi feito à medida do general de Gaulle, no caso português o semipresidencialismo foi pensado para resolver o problema da integração dos militares no pós-revolução. Portanto, as condições genéticas são fundamentais para perceber o poder relativo dos órgãos.
os poderes que são atribuídos pelas Constituições às principais instituições e depois os tipos de maiorias partidárias, parlamentares e a relação que o Presidente tem com elas. Portanto, isto faz com que o semipresidencialismo seja um sistema de governo muito variável na prática, por causa destas características. Em termos de difusão, é interessante ver que o semipresidencialismo é um dos sistemas de governos mais predominantes hoje no mundo. Ele tornou-se o sistema preferencial da terceira vaga da democratização na Europa. Se nós considerarmos, se excluirmos as monarquias parlamentares, o semipresidencialismo já é predominante na União Europeia, segundo esta definição de semipresidencialismo. Em termos de governabilidade, tem havido muitos estudos na ciência política que tentaram comparar a governabilidade do presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. E o que é que tem sido visto? Que, de facto, o presidencialismo é um sistema de governo que é mais instável que o parlamentarismo. Quando há sistemas de governo presidenciais, ceteris paribus, acontecem mais derrubos democráticos, mais colapsos da democracia e existem mais crises políticas e bloqueios institucionais. Portanto, aí parece não haver dúvidas. Agora, quando se compara presidencialismo e semipresidencialismo, aí as conclusões não são tão inequívocas. Ou seja, o semipresidencialismo globalmente não se distingue particularmente do presidencialismo no que diz respeito à governabilidade. Há muitos semipresidencialismos que têm grandes problemas de governabilidade e, portanto, globalmente não há essas grandes conclusões sobre a superioridade do semipresidencialismo do ponto de vista da governabilidade. Dois principais fatores explicam, então, a variabilidade da governabilidade sob o semipresidencialismo, segundo estes autores. Porquê é que, então, há este problema com a governabilidade no semipresidencialismo? Por dois fatores. Em primeiro lugar, os poderes presidenciais e, em segundo lugar, o contexto partidário. Portanto, a questão fulcral aqui para aferir da governabilidade do semipresidencialismo tem a ver com os poderes presidenciais que são atribuídos ao Presidente na Constituição. E, dentro desses poderes presidenciais, há um que é especialmente importante para a governabilidade, que é a relação do Presidente com o Primeiro-Ministro. E, em particular, se o chefe de Estado pode demitir livremente o chefe de governo. Esta é a característica dos poderes presidenciais que dois autores que são muito importantes na ciência política, que é o Matthew Shugart e o John Kerry, identificaram como sendo aquela característica fundamental para diferenciar entre dois tipos de semipresidencialismo. O tipo que eles chamam Premier Presidential, que é aquele que leva a uma melhor governabilidade. E o tipo President Parliamentary, que tem a pior governabilidade. A grande diferença entre estes dois tipos de semipresidencialismo é precisamente que no Premier Presidential o Presidente da República não pode demitir livremente o Primeiro-Ministro, enquanto que no President Parliamentary o Presidente da República demite livremente o Primeiro-Ministro. Essa é a diferença. Portanto, a capacidade do Presidente da República de demitir o Primeiro-Ministro e o Governo é definidora da natureza do semipresidencialismo, porque vai determinar o padrão da autoridade que existe nas relações entre Presidente da República, Governo e Assembleia. Quando existe uma dupla dependência do Governo, que está dependente tanto do Parlamento como do Presidente da República, isto vai estabelecer ambiguidades sobre o padrão da autoridade. Quais são, então, as eleições que determinam a formação do Governo? Não é claro. Porque tanto pode ser a eleição presidencial, como pode ser a eleição parlamentar. E cria incentivos para que o Presidente da República aumente o seu poder demitindo o Governo. E aí o contexto partidário é que é chave para o grau de bloqueio institucional que se pode gerar. Se houver o mesmo partido que controla, tem uma maioria absoluta no Parlamento e também
o Presidente da República é desse partido, aí não há qualquer problema. Mas, tal como explicou o professor Carlos Branco de Moraes, quando há uma diferença de partido que controla a Assembleia da República e que detém a Presidência da República, aí já vai haver uma grande probabilidade de bloqueios institucionais. Quando existe esta dupla dependência do Governo em relação tanto ao Parlamento como ao Presidente. E o caso português do semipresidencialismo, desse ponto de vista, é muito interessante porque nós evoluímos de um tipo de sistema de governo President Parliamentary para um tipo de sistema de governo Premier Presidential. Portanto, a nossa evolução constitucional, a nossa evolução política é representativa das diferenças entre estes subtipos de semipresidencialismo. E aqui, muito brevemente, elenquei neste slide os poderes da Constituição Portuguesa de 1976 que fazem com que se possa considerar que este semipresidencialismo que nós tínhamos em 76 era um semipresidencialismo presidente parlamentar. Tínhamos e temos o Presidente eleito por sufrágio universal direto, um Conselho da Revolução com poderes como um Tribunal Constitucional e também tutela sobre a área militar, que era presidido pelo Presidente da República. O Presidente da República tinha poderes de veto consideráveis, desculpem, aqui devia ser poder de nomeação do Primeiro-Ministro e também poder de demissão do Primeiro-Ministro. E quando nós olhamos para a Constituição de 76, nós vemos claramente que temos um governo dependente do Presidente e da Assembleia da República. Aliás, o artigo 193 diz explicitamente que o governo é politicamente responsável perante o Presidente e a Assembleia da República. O Presidente também tinha poderes de dissolução da Assembleia da República, com limites, mas tem esses poderes de dissolução que são muito importantes. E depois havia, ainda assim, alguma proteção do governo para o proteger de um Parlamento fragmentado. Mas claramente a Constituição de 76 configura um Presidente da República com poderes muito consideráveis e onde o governo está fragilizado no sentido em que depende igualmente do governo e da Assembleia da República. A revisão constitucional de 1982 o que faz é mudar de subtipo de semipresidencialismo para o Premier presidencial, que é o tal subtipo que está associado a melhor governabilidade. O que é que, em breves traços, aconteceu? Houve a extinção do Conselho da Revolução e o Governo deixou de estar politicamente responsável perante o Presidente. Isso está claramente, foi eliminado a palavra politicamente desse artigo da Constituição e depois também foi reformulado o artigo que explicitava quando é que o Presidente poderia demitir o Governo para uma possibilidade de demissão quando tal se torna necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas ouvido o Conselho de Estado. Ou seja, que consequências é que teve esta revisão constitucional? Configurou, de facto, um declínio dos poderes presidenciais, mas esse declínio não quer dizer que o Presidente da República é irrelevante. Ele torna-se, de facto, um árbitro e um moderador. E o que aconteceu foi que ele continua a ser muito importante, continua a ter poderes de veto até reforçados, mas não é dele que depende politicamente o governo, e isso é muito importante. O declínio do Presidente tem sido comentado por algumas pessoas, mas foi sobrevalorizado e confundido com as mudanças no sistema partidário que nós tivemos a partir de 87. Essas sim é que vieram reforçar muito o poder do governo e o papel do Primeiro-Ministro. Portanto, se nós olharmos depois para a nossa governabilidade em Portugal, vemos que precisamente no período de 76 a 85 temos 11 governos, nenhum cumpriu o mandato. Portanto, desde 1985 a estabilidade governativa tem sido maior. No pós-1982, o Presidente da República assume-se como moderador e árbitro e não governa. Agora, tem uma intervenção política através do veto e pode ser decisivo em momentos de crise política. Sobre
a questão que não há dúvida é que o chefe de governo é o primeiro-ministro, que depende do Parlamento e das maiorias parlamentares. Aí o contexto partidário é chave e a União Europeia e o processo de europeização têm reforçado este padrão. Não tenho tempo para falar um bocadinho sobre isso, mas o processo de europeização também reforça o poder do governo dentro das instituições, dentro do sistema político. O caso português ilustra bem as vantagens desse subtipo de semipresidencialismo e os seus limites também, porque à medida que o sistema partidário em Portugal foi-se fragmentando, não é o sistema de governo semipresidencial que impede as quedas de governo, os governos minoritários fracos e a sua incapacidade de implementar reformas. Não é isso que impede, mas cria uma delimitação clara sobre quem é que é o chefe de governo e quem é que é o moderador e o árbitro. Eu tive a ocasião de olhar brevemente para a proposta do deputado Samuel Moreira e, como tinha pouco tempo, aquilo que fiz foi precisamente ir procurar o que é que dizia essa proposta sobre a relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. E é isto. E o que é que eu encontrei? Encontrei o seguinte. No artigo 84, que estipula as competências do Presidente da República, propõe que pode haver uma moção de censura ao Primeiro-Ministro a ser deliberado pelo Congresso Nacional. Depois, no artigo 86, diz que o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros repousam na confiança das duas casas do Congresso Nacional e exoneram-se quando a ela lhes venha a faltar. Portanto, aqui o Primeiro-Ministro dependeria do Congresso Nacional, da confiança política do Congresso Nacional. Muito bem. Mas depois também diz que o Primeiro-Ministro, uma vez convidado, apresenta ao Presidente da República o programa de governo. E o Presidente da República é que aprova o programa de governo e depois apenas comunica o seu teor ao Congresso Nacional. Isto parece configurar uma dependência política do Primeiro-Ministro em relação ao Presidente da República. Depois diz também o artigo 86 que, passados 12 meses da posse do Primeiro-Ministro, o Congresso, por iniciativa do Presidente ou de 2/5 dos membros de ambas as casas, pode apreciar moções de censura ao Governo. Portanto, o Presidente também teria o poder de propor que o Congresso apreciasse uma moção de censura ao Governo, o que também configura uma grande dependência do Primeiro-Ministro e do Governo em relação ao Presidente. Isto, para mim, não querendo estar aqui a entrar muito nesta proposta, sugere que o modelo que a proposta configura é um modelo de semipresidencialismo President Parliamentary e não do semipresidencialismo Premier Presidential. Em suma, a questão da relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro é absolutamente chave para a governabilidade do sistema semipresidencial. O caso português ilustra as vantagens de um Presidente da República com poderes, mas de quem o Primeiro-Ministro não depende politicamente. E o contexto partidário é absolutamente fundamental para compreender o funcionamento do sistema, não havendo panaceias. Isto é, nós, mesmo no caso português, no pós-1982, nós já temos passado por várias fases de maior instabilidade e menor instabilidade, dependendo da evolução do sistema partidário. Mesmo que a Constituição e a revisão constitucional tenham oferecido um contexto melhor do ponto de vista da relação do Presidente da República com o Primeiro-Ministro para assegurar essa governabilidade. Essa governabilidade não é garantida, depende muitíssimo do contexto partidário. Obrigada.